Para mim é muito mais confortável continuar ali, adorando. Não sei você, mas eu tenho, graças a vocês, todos nós que temos como igreja buscado estar aqui, nos entregando ao Senhor, tenho aprendido e tenho gostado, de ter dificuldade de sair da presença do Senhor. E é muito bom que até se seria cômodo para a gente viver somente entre os irmãos, viver somente na presença do Senhor. Mas aí nós não seguiríamos nosso propósito de como filhos, nos manifestarmos aí nesse mundo e ser como Jesus é. Bom, eu tinha, assim, na verdade, quando o pastor falou assim, separa uma reflexão, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou separar? Porque eu tô lendo isso, tô lendo isso aqui, tô lendo isso aqui, tô lendo isso aqui. Sabe quando, sei lá, você tá lendo um monte de coisa, não tá lendo... Só tá lendo, né? E aí a gente fica pensando, vem um certo temor, porque a gente não quer falar coisa da boca para fora, não quer brincar com a palavra. E aí veio uma palavra no meu coração, testemunhar. Veio essa palavra, testemunhar. Por quê? Porque do final do ano para cá, eu tenho tido algumas pequenas e valiosas experiências com o Senhor. Grandes também, mas eu acho que as pequenas têm sido mais valiosas para mim. Eu tenho notado uma grande diferença em mim, mas por quê? No final do ano, eu comecei a ver algumas coisas que estavam me incomodando em mim, que por algumas vezes, alguns momentos, não refletia a Cristo, sabe? Eu até anotei aqui que eram alguns pensamentos, alguns posicionamentos, algumas palavras, E nesse processo, muita coisa que eu quis, que eu coloquei nos pés do Senhor. E, irmãos, assim, eu fiquei surpreendida, o Alan sabe que está comigo. Tem muita coisa ainda para mudar, mas só de eu ter permanecido naquilo que ele me falou, de ter entregado aquilo que tirava o meu controle, aquilo que tirava a minha talvez o meu cinto de segurança, sabe? Nesse momento, porque a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo e às vezes a gente vai achando que já sabe e a gente não sabe nada. Quando a gente fica adolescente, aí tudo a gente pede aos pais, e o pai fala não, a mãe fala não, e aí às vezes, pelo menos a minha mãe jogava uma praga, você vai ver quando você tiver filho, não sei o quê. Eu falo, pelo amor de Deus, tá repreendido, tá jogando praga na minha vida. Não, tô brincando. Mas quando a gente tá nessa fase, a gente acha que a gente sabe, a gente acha que a gente pode, A gente acha que a gente vai sozinho, eu já sei, já tô no ensino médio, já tô quase maior de idade, assim, comparando, com o momento que eu tava achando que eu tava. E eu coloquei diante do Senhor essas coisas e busquei uma prática de mudança, E eu coloquei aqui que as práticas espirituais me ajudaram, sempre ajudam, mas eu levei mais a sério. E coloquei até assim, que nós temos o privilégio acesso a essas práticas, sabe? Toda vez eu lembro do que meus líderes aqui me falam, Dodô principalmente, que foi o primeiro a me falar, que nós jovens hoje temos o privilégio de aprender dessas coisas, sabe, tão cedo. E desfrutar de Jesus tão mais intenso, tão mais forte que talvez a geração passada dos meus pais ou dos seus pais. E eu vejo isso, sempre vejo isso na minha vida. Deus às vezes faz coisas tão rápidas que eu penso assim, isso é só para eu poder ficar um pouco mais com Ele, porque eu sei que Ele já está vindo. Então, quanto mais tempo que eu puder falar com Ele, que eu puder aprender, se eu também me dispor aí, Ele está me dando essa oportunidade, está te dando essa oportunidade. Eu não quero me alongar, mas nesse tempo que eu estava meditando em Filipenses,
E vou pedir para vocês estarem abrindo comigo Filipenses 3, 7. Não, Filipenses 3, do 7 ao 21. Eu vou ler aqui, tá bom? Amém? No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito, e essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero e que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. Paulo está falando, e olhe com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente as coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso mesmo o poder que ele tem para dominar todas as coisas. Amém? E aqui, como o próprio Paulo fala, né? Todos nós que somos espiritualmente maduros, e eu fiquei pensando, se eu tenho feito coisas que não têm refletido a Cristo, então talvez o que eu acho que eu sou madura não é tanto assim. E a palavra sempre fala, né, que quando a gente quer sabedoria, a gente precisa pedir. Nunca na nossa vida, ou até na nossa prática espiritual, a gente nunca vai ter um momento com o Senhor, ou revelação do Senhor, se a gente ficar murmurando, Jesus, por que eu não tenho? Por que isso acontece comigo? Por que isso não acontece na minha vida? Se você não se posiciona, se você não pede. Aqui a palavra fala, se vocês pensam de uma maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. E isso foi esclarecedor para mim, porque por mais que eu já tivesse lido e relido, eu comecei a olhar a fé com os olhos da fé, sabe? Porque às vezes a gente fala, eu tenho fé, né? As pessoas do mundo têm fé, eu tenho fé, mas você olha pelos olhos da fé, a sua fé, né? E eu continuei colocando essas coisas para o Senhor. E o que tinha mais me incomodado naquilo, né, foi a minha falta de domínio próprio, essa questão de murmurar, de ser ingrata ao Senhor por todos os benefícios, por tudo que Ele tem nos dado, no meio de não quero falar a palavra, mas tá bom. No meio de uma pandemia, de algo que nunca nós vimos, sabe? Coisas que nós só ouvimos falar,
coisas que a gente achava que era só na escola que acontecia. Irmãos, eu não vou mentir. Ano passado, Deus me preparou para coisas grandes assim. E a pandemia graças a Deus, foi uma coisa pequena no meu coração, porque eu já tinha entregado para Ele, sabe? Então, aquilo que veio para tirar a nossa vida, tirar o nosso respirar, tirar a nossa paz, eu já tinha entregue a Ele. Então, Ele continuou ministrando, né, na minha vida sobre essas coisas que eu pedi, sobre Ele mudar a minha vida. E uma vez eu escutei que quando a gente se entrega ao Senhor verdadeiramente, busca as práticas espirituais, não tem como não mudar, né? Eu não lembro exatamente como era a frase, eu lembro que eu li no Instagram. A pessoa falou que quando a gente mergulha no Espírito, quando a gente mergulha no sistema dos céus, não tem como o sistema que está em volta de você não se adequar àquilo que você tem alcançado no Espírito. Então não tem como as coisas que estão ao seu redor, o seu trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, elas são obrigadas espiritualmente, no âmbito espiritual, a se igualar àquilo que teu espírito tem buscado. Irmão, não é para gloriar o que você quer, não é para nossa, Deus satisfaz o desejo do meu coração, tudo bem, não. É para te levar num lugar mais fundo, é para te levar num lugar de você realmente se entregar, de você viver o sobrenatural. E eu quero compartilhar o testemunho que ele falou comigo no meu coração, bem breve. Fico muito feliz por ele não desistir de nós, né? Porque às vezes a gente desanima e ele não desiste da gente. E depois que eu comecei a colocar essas coisas em prática, né, confesso que muitas vezes eu senti, muitas vezes, né, graças a Deus não retrocedi, mas eu senti, olhei pela fé, com os olhos da fé, mas minha fé estava lá embaixo. E eu comecei a colocar diante do Senhor alguns planos que eu e Alan tinha, porque eu já estava focada. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar um futuro sem Jesus. Então eu penso que ele logo vai voltar. Seria bem bom pra gente, né? Mas quem está no mundo ainda tem que esperar um pouquinho. Mas eu comecei a colocar algumas situações no meu coração que estava me tirando um pouco de paz. E eu comecei a olhar com os olhos da fé, né? E eu falei com o Senhor, toma todas essas coisas em suas mãos, já que isso que está tirando a minha paz, está me tirando do Senhor. Faz diferente, sabe? Não faz que seja um peso, porque o teu fardo é leve, né? Se nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus, para a criação que geme, que geme e pede para que a gente se manifeste, por que é tão pesado às vezes a gente tá no meio dessas pessoas que precisam de Jesus, assim como nós precisávamos, assim como nós éramos enganados, quando nós estávamos enganados? E aí eu coloquei nas mãos do Senhor. Irmãos, assim, uma coisa muito simples, né? Não sei o que você está passando hoje, o que você pode estar enfrentando em qualquer área. Mas no meu foi na questão do trabalho. Eu estava bem no meu trabalho. Eu estava tranquila, agradecendo ao Senhor, né? Quem trabalha sabe que trabalho é trabalho. E às vezes nem tudo convém, né? Às vezes nossa carne grita mais forte. E eu estava tranquila. Mas eu coloquei no Senhor, falei, Senhor, não me conformo. Eu sei que não é isso que o Senhor quer para a minha vida, né? E eu comecei a declarar pela fé. E aconteceu uma situação de eu colocar um currículo para uma situação que eu já tinha conhecimento. Eu não sabia se eles iriam me chamar. Mas sem saber que eles iam me chamar, eu estava tão convicta. Eu fui lá, comprei uma calça, uma blusa. Irmãos, no dia pareceu que foi impulsiva. Mas veio uma certeza no meu coração.
E o engraçado foi que no outro dia que eu comprei a calça, apareceu uma entrevista que não tinha nada a ver com isso. E por fim, eu fui, aconteceu N situações, para não ficar muito grande novamente. Depois de muito tempo de eu ter realmente, às vezes ter desanimado, mas continuado, perseverando, sabendo que, cara, tudo daqui vai passar. E a nossa vida está no Senhor. Mas o que me chamou a atenção não foi o trabalho. Não foi a situação. Não foi o desejo do meu coração ser satisfeito. Porque a palavra de Deus fala que nós, ao nos deleitarmos no Senhor, Ele vai satisfazer o desejo no nosso coração. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Tanto num trabalho, tanto nas finanças, tanto na nossa vida ministerial, tanto na nossa saúde. Mas o que me chamou a atenção foi o viver no sobrenatural, sabe? De chamar à existência as coisas que não são. E de escutar os sussurros dele no coração, né? E eu não sei se o que eu estou falando pode estar se juntando. Eu não quero me alongar mais. Mas ele colocou essa alegria no meu coração, né? Da gente viver em qualquer situação, a gente olhar para Cristo acima do estresse, olhar para Cristo acima da ansiedade, olhar para Cristo acima da doença, olhar para Cristo acima de um problema na nossa família, olhar para Cristo acima do que a gente vê no nosso ao redor, olhar para Cristo e ver na condução que as pessoas talvez não amam o próximo como nós temos amado, sabe? Olhar para Cristo e ver as pessoas... Olhar acima disso, olhar para Cristo acima de ver as pessoas com medo ou com as pessoas sem discernimento. Gente, eu não sei, mas o plano de Deus no Éden, era o perfeito plano dele, era que nós pudéssemos viver em alegria. Era que nós pudéssemos buscá-lo, adorá-lo, sem nos preocuparmos com essas coisas, sabe? Eu não quero me alongar, eu quero te conduzir a buscar ao Senhor a cada dia mais, assim como eu tenho tentado, assim como Ele tem me fortalecido e Ele tem me dado mais fome de entender, de saber, de que logo Ele se aproxima. E como vai estar o nosso coração? Amém?